certo? Gente, eu tentei utilizar a ferramenta aí do live do Facebook, mas eu não sei o que está acontecendo com o meu celular, que ele não tá segurando a conexão. Então eu vou usar uma ferramenta que eu já usei na campanha passada, né? A ferramenta de stream aqui do Stream TV. Depois eu compartilho no YouTube esse vídeo que eu estou gravando para vocês. Bom, o objetivo de entrar ao vivo é para responder algumas questões colocadas pelo portal Hortolândia News, jornal web Hortolândia News, que enviou para a gente algumas questões. O Leandro Bolina, que é o coordenador do jornal, ele tinha convidado para um debate de pré-candidatos a prefeito, né? Na época eu informei ele que eu não faria nenhuma discussão enquanto pré-candidato, né? Só faria as discussões a partir do momento em que a candidatura tivesse registrada e tivesse tudo certinho. Bom, aos meus amigos que já sabem que eu estou como candidato a prefeito em Hortolândia, e vou responder algumas questões aqui que ele coloca. Bom, qual a sua trajetória política partidária e sua experiência como professor, sociólogo e gestor público? Bom, minha trajetória política partidária. Eu vim para a política muito cedo, né? Minha mãe fez parte da Comissão Pró-Emancipação, inclusive foi a primeira mulher a entrar nessa comissão. E na época ela tinha separado do meu pai e eu me vi enfiado nas manifestações, coletas de assinatura pela emancipação de Hortolândia. Isso fez com que aumentasse o meu gosto por essas atividades e quisesse me formar nessa área. Bem, eu estive em todos os processos políticos, desde lá de 88, quando meu avô foi candidato a vereador pelo PSD, na época na chapa com o Dias, que foi candidato a vereador e depois veio a virar o primeiro prefeito da cidade, e acompanhei todo esse processo político na nossa cidade. Quando eu fui presidente de grêmio, né? Fui presidente do grêmio da escola Manuel Inácio da Silva, que é a escola que eu estudei da primeira série até o terceiro ano, certo? E sempre me vi envolvido a essas manifestações, as causas sociais. Depois, na época que eu fui para a faculdade, né, eu fui cursar Ciências Sociais na PUC, e ali eu tive contato com a militância do PT, né, em 2001, quando eu fui cursar Ciências Sociais. A maior parte do pessoal da minha sala estava envolvido com o governo Toninho em Campinas, né? O então deputado Luciano Zica tinha acabado de assumir enquanto deputado federal e eu acompanhei as suas realizações, né, nesse mandato. Então daí eu me filiei no PT. Eu me filiei no PT e fiz parte da eleição em 2004 e do governo, a partir de 2005 até 2008, do governo Perugini. Eu assessorei ele na época que ainda eu estava cursando Ciências Sociais. Eu tive que parar 2 anos na minha faculdade, falei, pô, mas não fecha a conta. O cara começou a estudar em 2001 e se forma em 2006. Eu tive que parar a minha faculdade, que na época não tinha alguns programas como o ProUni, e eu não tinha grana para pagar, e eu parei a minha faculdade e depois eu voltei 2 anos depois. O que me auxiliou muito nessa trajetória foi o grupo de teatro da PUC, que eu fiz parte, e me manteve numa relação com a universidade, né? Isso fez com que eu mantesse o foco de me formar em ciências sociais, de me tornar professor de sociologia, né? E manter nessa área. Depois que eu saí do governo Perugini, em janeiro de 2008, eu fui cursar pós-graduação em gestão pública, na PUC também, né? Porque assim, foi uma grande experiência de 2005 a 2008, tinha um pessoal militante trabalhando, havia a ideia da mudança, as grandes realizações que ocorreram na cidade ocorreram de 2005 a 2008, porque depois de 2008 houve um processo de esquecimento, engessamento
dos movimentos sociais da cidade, né? E aquele governo que parecia de grandes realizações passou a ser um governo de grandes negociações, né? Só atendia grandes empresas, esqueceu o objetivo do cooperativismo e estava voltado mais para outros tipos de negociações. Depois que eu saí em 2008, eu virei professor da escola pública, né? Dei aula em várias escolas aqui da cidade, né? Eu dei aula em várias escolas da cidade e isso fez com que o meu nome fosse alavancado na cidade, muito conhecido, dando aula de sociologia, eu dei aula de história, geografia, ensino religioso, porque só em 2009 que a sociologia volta como disciplina obrigatória no estado. Então eu substituí vários professores no meu primeiro ano, dava aula de manhã, tarde e noite, cheguei a dar aula em 4 escolas públicas ao mesmo tempo, né? Eu tinha 33 salas em 2009, né? Dando aula nas escolas aqui da cidade. Depois das eleições de 2012, que eu era categoria O, que é uma categoria contratual que o governo do estado implantou, eu tive que cumprir, eu não ia receber a licença eleitoral do afastamento de sala de aula e eu tive que trabalhar em outro emprego. E daí eu quebrei o contrato com o estado e tive que cumprir duzentena. Duzentena é 200 dias sem dar aula. E daí o professor acaba passando fome porque não pode trabalhar como professor, independente se você é qualificado ou não. Isso é uma grande mazela do governo estadual, uma destruição da escola pública, certo? Depois eu fui dar aula em colégios particulares em Campinas, onde eu atuo hoje, né? Tentei até montar um cursinho aqui na cidade, só que a procura foi baixa, mas esse projeto ainda não está totalmente engavetado, né? Eu sou professor de atualidades para o vestibular, a gente discute semanalmente vários assuntos que estão em pauta. Sou professor de sociologia, filosofia e ética, né? Então essa experiência minha como professor. Lamento profundamente esse projeto que foi colocado aí pelo atual governo, um governo golpista, que a questão do escola sem partido, né? Que na verdade é uma escola de partido único, que é uma escola para não pensar, uma escola para você não dar várias fontes de opinião para o aluno, certo? Segunda questão, canalização do Ribeirão Jacuba. Como você vê a continuidade das obras nesse setor? Bom, gente, em 2008, quando eu saí da prefeitura, eu já fazia crítica à canalização do Ribeirão Jacuba. O nosso candidato a prefeito pelo PSOL, Carlos Rocha, na época, eu já tinha conversado com ele fez o questionamento para o Perugini na campanha de reeleição. O Perugini tem gravado isso no YouTube. O Perugini disse que não faria canalização e que sim faria a revitalização do Ribeirão Jacuba. O fato é que eu expus isso novamente em 2012 como candidato a prefeito, que seria um problema para o centro da cidade, a canalização, que essas lagoas de contenção, ou seja, esses piscinões, não seriam suficientes para segurar a enchente no centro da cidade. Muita gente me criticou na época, falou, pô, você quer saber mais que o engenheiro, né? Mas essa é a opinião de um cidadão que atravessou o rio a vida toda para estudar, né? Eu sei como é a dinâmica das águas do Ribeirão Jacuba, e o fato de ter canalizado o Ribeirão Jacuba faz com que a água não percole, não entre no solo, né? O que faz com que ela desça mais rápido aqui para o centro da cidade, fazendo encher aí a calha mais rápido, porque essa canalização se dá a partir começa a encher do horto, né? Eu disse isso na eleição passada. O bairro central da cidade se chama Remanso porque remanso significa água que volta. Não adianta colocar o nome de Remanso
em um piscinão, né, que é o piscinão lá do Minda, o Jaque, e dizer que a água vai parar por ali, que a água não para. Vocês podem procurar na internet também, já tem gravações depois da canalização do Ribeirão Jacuba, e eles queriam canalizar o córrego Santa Clara, que passa ali por trás do São Sebastião também, para evitar essa enchente. Mas quanto mais você canalizar, mais você aumenta o problema no centro da cidade. O centro da cidade já alagou depois da canalização. Teve gente que veio me pedir desculpa, que na época falou que eu estava querendo saber mais que os engenheiros, e veio me pedir desculpa depois que viu a enchente no centro da cidade. Então, vamos para a terceira questão aqui do jornal Hortolândia News. A relação com jornalistas parece ter uma evolução positiva dentro da Prefeitura de Hortolândia, principalmente pela iniciativa de ter agendado em 2016 uma entrevista coletiva com jornais da região. Qual a sua proposta para o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Hortolândia? Existe alguma proposta de independência e poder de fiscalização para esse departamento e não somente o papel de assessoria de imprensa? Gente, não existe assessoria de imprensa independente, né? O que você tem que criar na cidade são ferramentas populares de comunicação, né? Nesse período aí, enquanto eu estava divulgando a realização do meu cursinho na cidade, eu dei várias entrevistas na rádio comunicativa no Jardim Rosolém, fazendo análise política, fazendo crítica às questões políticas, tanto no nível federal, como estadual, como municipal. Então você tem que fortalecer essas ferramentas. Só que essa ferramenta não pode ser da assessoria de imprensa. Essa ferramenta tem que ser da comunidade. Então a gente tem que fortalecer a comunicação da comunidade. É uma pena que o governo não tenha se empenhado no fortalecimento das rádios comunicativas na cidade. Aliás, um dos concorrentes aí que está para prefeito está com problemas para justificar aí repasse de verbas para as ONGs na cidade, porque não fiscalizou direito o pouco que faz de repasse, né? Então, o que tem que ser fortalecido na cidade, eu acho que tem que ter uma TV pública municipal, uma TV pública municipal, num formato dentro da assessoria de imprensa, para dar mais visibilidade às ações do prefeito, né? Não tem que ser um órgão independente, né? Não existe assessoria de imprensa independente. A gente tem que fortalecer os meios de comunicação e por isso eu estou respondendo hoje para um site, Hortolândia News, que vem fazendo esse papel de divulgação dos problemas e ações da prefeitura. Só que a prefeitura tem que ser mais transparente e não só fazer propaganda, porque a cidade que aparece na propaganda não é a cidade que a gente vive, certo? Em 2012, você afirmou que a família que vivia na estação ferroviária deveria continuar ali, para manter a história do local. Porém, o local estava cheio de ratos e sujeira. Sendo assim, o que teria feito para resolver essa situação? Faz alguns dias, eu assisti o filme Trocando os Pés, com Adam Sandler, que trata grandes empresas articulando manobras de acabar com o comércio antigo e tradicional de uma cidade e também eliminar os moradores antigos de áreas que lhe interessavam. O filme me fez lembrar grandes empreendimentos e obras como a nova rodoviária de Campinas, que acabou com todos os comerciantes antigos que representavam uma parte da história daquele local. Esses foram substituídos por grandes empresas que agora ocupam a nova rodoviária. Os antigos comerciantes nem tiveram a oportunidade de concorrer a um dos espaços. O projeto do Centro Comercial de Hortolândia não segue o mesmo conceito de exclusão, só que talvez mais velado? Sim. Sim, o projeto do centro da cidade é extremamente excludente, né? Excludente para os veículos, excludente para a população, apesar de aumentar as calçadas, né? E um grande problema para a mobilidade urbana, né? A gente está vendo a cidade travada aí, mas a questão da família, que eu falei que tinha que estar envolvida, né? Você coloca aqui que estava cheio de sujeira.
O fato é que só foi possível restaurar porque a família não mexeu tanto na estação ferroviária. Então você consegue encontrar peças lá, foi encontrado, né, peças da antiga estação em que foi, de certa forma, preservado. Podia estar sujo, etc., mas ainda bem que não colocaram pisos e azulejos em locais de restauro. A ideia é você fazer uma política pública pensando nas pessoas. Você tem que envolver as pessoas, né? Criar hoje um memorial em que as pessoas não tenham acesso e que não faça muito sentido, você tem que pensar isso atrelado a outras questões. A geração de renda, a questão das manifestações culturais, né? A questão de um palco, um mercado municipal ligado a essa obra da estação, mas lembrando que nada deve ser construído abaixo da linha férrea, porque ali é uma zona de alagamento, né? Então a gente tem que ter muita preocupação com isso. Mas a construção de políticas com as pessoas é o nosso compromisso, né? Porque tirar as pessoas dos seus locais para grandes empreendimentos é isso que se faz com a especulação imobiliária em Hortolândia. Quando se autoriza um condomínio de luxo e não um condomínio popular, você está incentivando a exclusão dos pobres, que o pobre não tenha acesso a áreas da cidade, né? Então isso tem que ser revisto na política de zoneamento em Hortolândia. Então, essas questões. Eu não sei se vem alguma questão de mobilidade depois, eu acho que sim. Eu dei uma lida rápida, mas depois eu vou respondendo. 5. Qual a sua análise sobre o Partido dos Trabalhadores, tanto no nível municipal como federal? A corrupção petista atinge todos os níveis de governo. Na campanha anterior, você afirmou, em entrevista cedida ao jornal O Liberal, que o PT traiu os trabalhadores. Qual a sua proposta? Primeiro eu quero dizer que corrupção não é prerrogativa do PT, né? Não foi o PT que criou. O PT só entrou nessa dinâmica porque aceitou o gostinho pelo poder e a briga pelo poder a qualquer custo, né? Então a corrupção ela está engendrada no cerne do capitalismo e precisa ser combatida por aquelas pessoas que querem algo diferente na cidade, né? E na cidade e nos demais níveis, como você colocou. O que acontece é que aquelas pessoas que às vezes não estão dispostas a participar desses núcleos de corrupção, elas são perseguidas, né? Se você vê a cassação hoje da presidente Dilma, não é pelo crime que ela cometeu, é por não participar de defesas de algumas pessoas que tenham o nome mais sujo, o nome mais poluído, com provas cabais de dinheiro na Suíça, como é o caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né, que acabou aceitando esse processo de impeachment contra a presidente Dilma, né? Não é uma prerrogativa do PT. O PT entrou no esquema dos grandes partidos. O PT se alia, inclusive, numa lógica absurda de fazer coligações. Essa é a maior prova que o PT aceita qualquer negócio, né? As pessoas que se dizem antigolpistas aceitam coligação com partidos envolvidos no golpe, envolvidos em todas as denúncias de corrupção. Isso não está sendo diferente na cidade, né? Os 3 outros candidatos que eu estou enfrentando nessa eleição estão coligados com partidos golpistas, né? Que querem colocar na cota da Dilma tudo aquilo que eles estavam envolvidos, né? Então, o que precisa ser dito sobre o PT é sim, o PT traiu os trabalhadores, o PT se envolveu em esquemas de corrupção, o PT apresentou candidato já condenado, né? O Perugini pode ventilar o que ele quiser na cidade, mas o Meira é uma construção dele. Ele já conhecia o Meira quando era vereador em 1988 por Sumaré. O Meira fez parte de todos os governos e agora ele vem se colocar como salvador.
Ele não é salvador nem coisa nenhuma. Foi ele que criou esse processo, foi ele que filiou o Meira no PT, porque o Meira era o cara que sujava as mãos em nome dele. Inclusive para salvar o mandato dele de deputado, que agora ele quer deixar. Então, todas essas coisas precisam ser ditas. E não serão poupados nenhum deles. Eu falo isso porque trabalhei junto com o Perugini de 2005 a 2008 e vi essa mudança. Apesar de que, percebendo, depois do que aconteceu no governo na cidade, que as pessoas não mudam. Elas são o que elas são. A diferença é que sentiu o gosto pelo poder. Né? A tal da mosca azul pelo poder. E isso fez com que ele mudasse a cabeça. Eu acompanhei, eu apresentava comício do Perugini, em que ele falava que reduziria o salário do prefeito para o salário que ele tinha como professor. Né? E nada disso foi cumprido. Várias coisas que ele disse, porque ele não tem tradição em cumprir esse tipo de coisa. Né? Então é por isso que a gente faz um enfrentamento, é por isso que a gente tem uma candidatura na cidade e é por isso que a gente não vai poupar nenhum desses caras de dizer na cara deles o que precisa ser dito. Né? E isso me deixa muito bravo, muito raivoso, porque infelizmente algumas pessoas na cidade que foram pisoteadas ainda defendem esse tipo de política. Segurança e saúde no município. Qual o melhor caminho para solucionar os problemas envolvidos? Né? A questão da segurança. A gente acredita que segurança... eu estou falando aqui, mas não falei do meu programa de governo. Né? O nosso programa de governo do PSOL, que está registrado no cartório eleitoral, traz 50 propostas para transformar a cidade de Hortolândia, né? Para transformar Hortolândia. Então isso daqui está registrado, está disponível no site do TRE, para quem quiser ler as 50 propostas. A gente não fica preso só a essas propostas, mas a ideia era gerar 50 propostas para vincular ao nosso número de campanha, que é o número 50. Né? Então nas propostas de segurança, a gente fala da questão da ampliação do monitoramento das câmeras na cidade. Né? Existem câmeras na cidade hoje fiscalizando entradas e saídas, mas uma ampliação desse monitoramento. A Guarda Municipal tem que passar por um processo de treinamento de inteligência. Né? Não deve ter um perfil de polícia, mas de assessoramento do policiamento civil, assessoramento da polícia militar, e que algumas ações contra a segurança acabam ficando sob as costas da GM. Né? Então, a gente tem que combater, a nossa proposta é combater a lógica militarista, machista, racista e LGTB-fóbica reproduzida pelo sistema de segurança no país. Né? E atendimento à questão diferenciado às questões das mulheres e à juventude na cidade. Né? Recentemente eu tive um problema, estava no supermercado, vou expor aqui para vocês, porque eu já coloquei isso no Facebook, e eu quero expor para vocês o que aconteceu. Eu estava no Goodbom, né? E a gente fazendo compra, experimentando, eu e a minha esposa, experimentando alguns produtos sem lactose e tal, que a gente queria experimentar para ver tal, qual era o gosto disso, embora não tenha intolerância à lactose, eu queria experimentar o produto. Enfim, um cidadão passa por trás da minha esposa, ela ia dar passagem para ele, para que ele pudesse passar livremente, e passa a mão na bunda da minha esposa. Né? Qual foi a minha reação naquele momento? Ela olhou para mim, eu não tinha visto. Ela falou, olha, o sujeito passou a mão em mim. Eu falei, tem certeza que não foi só um esbarrão? Não, não foi só um esbarrão. Eu sei a diferença do esbarrão e de alguém passar a mão em mim. Eu abordei o sujeito no mercado, levei ele até o segurança e pedi para a segurança me colocar à disposição as imagens das câmeras de segurança. Acontece que as câmeras de segurança do mercado estavam voltadas para a questão de ferramenta e a questão de carne, porque segundo a segurança lá existe roubo de picanha, né, frequentemente. Então não tinham imagens. Acionei a polícia militar e a polícia militar foi prestativa, socorrendo ali na hora.
Como eu sou um cidadão instruído, forcei que a polícia militar nos atendesse, né? Porque você tem que dar a explicação o tempo todo, como se você fosse o criminoso, né? E nós fomos à delegacia. Uma situação extremamente constrangedora, ter que contar as histórias, ter que repetir que não foi só um esbarrão, né? Que foi uma passada de mão de verdade, e você tem que se explicar o tempo todo. Então, na nossa proposta, no plano de governo, está o atendimento na questão das mulheres, né? Atendimento na questão das mulheres diferenciado, porque as nossas mulheres na nossa cidade, elas precisam ser tratadas com respeito e não tem um atendimento diferenciado para esse tipo de questão, né? Então, na segurança, na saúde, nós colocamos a questão que ainda é um absurdo, né? Em 2016, com a questão da informática disponível, nós temos ainda que enfrentar fila para agendamento de consulta em nosso município, né? Então, a ideia principal aí é fazer o agendamento de consulta sem que a pessoa precise enfrentar fila. Qualquer atendente possa, em qualquer lugar, trabalhar na questão da informatização dos procedimentos. Embora exista o cartão cidadão, eu tive acompanhando, meu pai faz atendimento público, minha mãe faz atendimento público, e eu precisei de atendimento público esses dias. Inclusive eu descobri uma outra coisa, que a UPA fica 1 hora por dia, disseram que era 2, mas eu vi 1 hora no final da tarde, entre a troca de plantão, sem médico. E que isso acaba agravando e gerando fila, né? O que é um absurdo, assim, no ano de 2016, a gente está ainda enfrentando fila. Então, deixa eu olhar aqui que o pessoal está me chamando no Facebook. Então a gente quer fazer um atendimento diferenciado. Existe um problema sério de gestão da saúde em Hortolândia, né? Tanto na questão de plantões médicos, quanto na questão de medicação, que esse programa de levar o medicamento em casa, mas falta medicação na rede, né? Então tem uma série de coisas aí, assistência às doenças crônicas, né, que é feita de modo precário, né, e um atendimento mais humanizado para o cidadão, né? Então, nessas propostas de saúde e segurança, e a gente acredita que na segurança a gente tem que implantar programas sociais que façam a diferença nas periferias da cidade, né? O acesso a programas sociais que combate a violência e não a ostensividade da polícia. Quais as propostas na área de educação defendidas pelo PSOL? De que exatamente se trata a ideologia de gênero na visão do PSOL? O problema parece estar no querer impor uma cultura homossexual em crianças, no ensino infantil e fundamental. Qual a visão sobre o assunto e do Escola Sem Partido? Eu acabei colocando alguma coisa já sobre Escola Sem Partido, mas é tarefa urgente em nossa cidade a questão da creche, né? A questão da creche na cidade é tarefa urgente, porque no governo Perugini foi implantado a questão do Bolsa Creche, que foi pipocando escolinhas na cidade, muitas delas sem capacidades técnicas para tocar esse projeto, para recebimento do Bolsa Creche. O que precisa se ter na cidade é a construção de creches. Nos 8 anos de governo Perugini, não foi construído uma só creche na cidade. Então a gente precisa de uma atenção muito especial e atrelar os programas educacionais aos programas de violência, aos programas de esporte, né, e aos programas de mobilidade urbana na cidade, né? Se a gente quer uma cidade diferente, a gente tem que começar ensinando na base esses nossos alunos, né? Eu acho assim, inclusive essa ideia de ideologia de gênero é uma falácia. A ideologia de gênero que precisa ser combatida é o machismo, que essa ideologia é muito forte na cidade,
né? É muito forte no país, né? O machismo, as pessoas têm como natural, lógico, porque a sociedade é machista, né? Então a gente precisa mudar essa lógica na cidade. Você não ensina alguém a ser homossexual, né? Essa ideia de que eu pregar a tolerância à diversidade sexual não é impor ideologia de gênero para ninguém. A lógica que precisa ser combatida é a lógica do machismo na cidade, né? Então, ninguém quer treinar ninguém para ser homossexual, é muito diferente disso. A gente quer garantir o direito das pessoas e que as pessoas sejam respeitadas. A mulher precisa ser respeitada. E o homossexual é desrespeitado exatamente por essa questão do machismo, né? Porque as pessoas desrespeitam muito mais um homossexual que nasceu homem, mas do gênero feminino, do que um homossexual que nasceu mulher e é do gênero masculino, né? Então, a gente precisa pregar a tolerância de gênero. Pregar a tolerância combate ao machismo, combate a essa LGBTfobia, né? Ninguém ensina o outro a ser homossexual, né? Essas coisas, na minha concepção pessoal, as pessoas nascem assim e não se tornam. Então essa questão. Escola sem partido, uma ova, né? Como diz a Luciana Genro. Escola sem partido, essa ideia de escola sem partido, o nome é muito bonito, mas o que eles querem é escola de partido único. Tanto porque daí você não vai poder, essa lei amarra de um jeito que você não pode falar de teoria da evolução de espécies, porque teoria da evolução da espécie é contra a visão político-religiosa de alguém. Então, o pai pode questionar se o filho receber uma aula de teoria da evolução da espécie. As pessoas têm que saber de tudo. As pessoas têm que saber da teoria da criação cristã, as pessoas têm que saber da teoria da criação africana, as pessoas têm que saber da teoria da criação dos nórdicos, as pessoas têm que saber da teoria da criação dos indígenas e de todas essas teorias da criação, inclusive a teoria científica baseada numa razão biológica, né? A criança tem que ter acesso a tudo isso, né? E ela vai montar a sua visão. Agora, se eu não dou acesso a tudo isso, ela não vai ter uma visão bem formada desse processo e poder optar pelo que ela quer. Na verdade, as pessoas que defendem a escola sem partido querem impor uma única visão para a sociedade. O PSOL é conhecido pela mobilização do povo nas ruas lutando por mudanças e reivindicando seus direitos. No entanto, o partido parece que não conseguiu desenvolver esse papel em Hortolândia nos últimos anos. Como você e o PSOL avaliam as propostas de uma maior ação social e as denúncias dos problemas da sociedade? Porque o PSOL, assim como outros partidos, aparece somente no período de campanha fazendo alguma coisa. O PSOL tem movido uma ação contínua e permanente no município. Como eu disse aqui, eu já estou há 2 anos comentando política na rádio comunicativa no Rosolém. Eu sempre posto nas redes sociais todas as minhas visões. O fato é que os movimentos sociais em Hortolândia foram cooptados pelo governo, desde lá o governo Perugini, né? Então fica difícil a ação de um partido popular sem movimentos sociais que lhe dão legitimidade no processo. O que a gente enfrenta aqui em Hortolândia é a cooptação. A pessoa começa um movimento para a defesa de algum dos benefícios sociais, de alguns direitos, e esse movimento é boicotado, esse movimento é cortado, né? Os movimentos são, na cidade hoje, são, em sua maioria, chapa branca. Poucos são aqueles que põem a cara para lutar. Então, o pessoal não aparece só em campanha, né? A gente vem atuando nas nossas áreas, né? O pessoal hoje tem representantes, o pessoal de Hortolândia tem um perfil de professorado,
tem representantes hoje na POESP, que é o Sindicato dos Professores, e dentro dessas áreas a gente vem atuando no município. Agora, fica difícil a gente se amarrar no Ribeirão Jacuba para impedir a sua canalização, sendo que existe uma lógica de cooptação dos movimentos sociais na cidade. Então a gente vem lutando dentro daquilo que a gente tem de possibilidade, né? E é um partido que não tem dinheiro, é um partido que não é financiado pelas empreiteiras, isso por uma questão estatutária, e por isso a gente não está envolvido em denúncias na Lava Jato, e os nossos deputados são os mais atuantes na Câmara Federal, né? Por isso sofrem até represálias, mas são aqueles que vão para as cabeças, vamos dizer assim, que são aqueles caras que botam o dedo na ferida, né? Por isso o pessoal vem crescendo, o pessoal tem esse potencial de crescimento nos movimentos e a gente espera um crescimento sim em Hortolândia. 9. Você é ficha limpa? Não existe nenhum processo em andamento? Eu sou ficha limpa, né? Tenho a clareza, a transparência de chegar aqui para vocês e dizer o seguinte: eu sou ficha limpa. Né? Algumas pessoas andaram compartilhando na eleição passada que eu tomei uma multa eleitoral por conta, a juíza entendeu porque eu compartilhei a decisão das prévias do partido que me escolheu como candidato a prefeito na eleição passada. Ela colheu uma denúncia e eu tenho uma multa eleitoral de campanha antecipada porque eu compartilhei uma notícia do Todo Dia, né? Então essas decisões não estão nem perto de envolvimento com campanhas ilícitas, não está nem perto de ser uma questão antiética. Foi só uma interpretação de que a juíza deu porque eu queria anunciar para as pessoas que o partido tinha me escolhido numa prévia na eleição passada, 2012, né? Então, eu estou pagando essa multa eleitoral, né? Tenho transparência de dizer que não foi nada antiético, não foi nada intencional, e a gente só não ganhou o recurso porque a gente perdeu o prazo do recurso, porque também é muito difícil você conseguir advogado. Eles têm advogados, etc., nas suas campanhas, e colocam questões contra a gente exatamente para atrapalhar quem faz a campanha limpa, a campanha sem o dinheiro. Bom, outra questão, 10. Passagem a R$1. Bem, você sabe informar se essa proposta foi concretizada? Esta proposta vale sendo que é usado dinheiro público como subsídio destinado à empresa que presta serviço do transporte? Indiretamente, o povo não está pagando por isso, assim como aconteceu e acontece com as obras de asfalto? Esses benefícios não acabam gerando impostos para o próprio povo? Por que afirmar, então, passagem a R$1 ou asfalto de graça? Bom, gente, passagem a R$1 foi uma proposta do atual prefeito que não foi implantada, né, para a população em geral, foi implantada apenas para os estudantes, né, e a gente combate esse tipo de proposta eleitoreira. E agora eu vou jogar a nossa primeira proposta, a nossa grande proposta para a mobilidade urbana no município. Para você cobrar uma passagem, uma tarifa a R$1, você precisa montar um esquema de cobrança, impressão de cartões, catraca, cobrador, né? Isso aumenta o preço da tarifa na cidade e tem que aumentar o subsídio para a empresa, porque a empresa que presta serviços de ônibus na cidade, ela não fica com prejuízo. Ela é garantido no mínimo, a prefeitura tem que garantir para ela no mínimo 10% de lucro em cima do contrato, né? Então, fica mais caro a gente cobrar a passagem a R$1 do que nós colocarmos o passe livre na cidade. Qual que é a ideia do passe livre? É uma ideia que era lá do governo da Luiza Erundina, que é a nossa candidata a prefeita de São Paulo. Ela veio para o pessoal recentemente por conta de todos os desmandos que assistiu em outros partidos. E ela colocou uma lei na Câmara Federal transformando o transporte público em direito social, para que fosse possível o passe livre. Em 2013, nós tivemos
aí as manifestações que começaram com o passe livre, depois viraram bandeiras contra a corrupção, mas o passe livre era o norte daquela manifestação. Algumas cidades já implantaram. Se o cidadão não paga pela passagem, ele se apropria da cidade, ele participa da cidade. O que acontece é que não há uma relação cultural hoje entre o morador do Amanda e o centro da cidade, o morador do Rosolém e o centro da cidade, o morador de outros bairros periféricos e o centro da cidade. Nós precisamos fortalecer essa relação com o centro da cidade. Se o trabalhador não paga pela passagem, ele consegue ir visitar as nossas lojas do centro da cidade e, ao invés de gastar em Campinas, ele vai passar a comprar no centro da cidade. Ele vai passear na cidade, nos nossos parques, e vai gastar o dinheiro no centro da cidade, o que vai gerar, o que vai movimentar essa riqueza na cidade de Hortolândia. A prefeitura já paga todos esses, como você falou aqui, o subsídio. A prefeitura já paga todos aqueles lugares que são destinados ao deficiente, aquele lugar destinado ao idoso. A prefeitura já paga o subsídio para o transporte municipal. Se nós não tivermos catraca nos ônibus municipais, a gente aumenta o número de cadeiras, a gente cria linhas mais rápidas que ligam esses bairros ao grande centro da cidade, né? Porque hoje é inviável, as pessoas pegam ônibus para Campinas, porque o ônibus para Campinas é mais rápido do que o ônibus circular em Hortolândia. Então nós temos que ter linhas rápidas, circulares, trazendo no centro da cidade e sem que a pessoa pague a tarifa. E ela possa vir do Jardim Amanda, vou dar um exemplo, das grandes regiões, vem do Jardim Amanda, desce no centro da cidade, sobe em outro ônibus e vai para o Nova Hortolândia, ou vai para o Rosolém. Então você tem uma maior mobilidade de pessoas. Além do que, isso fortalecerá o comércio na cidade, fazendo que pessoas sejam contratadas e que o pequeno comércio em ascensão não tenha que gastar com o transporte do trabalhador, o que fará a cada 5 contratados por salário mínimo, que ele contrate um sexto com esse dinheiro que é destinado ao transporte do trabalhador. E as grandes empresas vão pensar 2 vezes antes de contratar alguém de fora, porque ela sabe que vai passar na sua porta um ônibus gratuito, trazendo de qualquer região da cidade. Então a nossa ideia é a questão da mobilidade na cidade. A cidade está travada, o prefeito resolveu fazer obras eleitoreiras a toque de caixa, não vai dar tempo de resolver até o dia da eleição. A cidade está travada e nós precisamos criar outras pontes na cidade, né? Eu coloquei aqui no nosso programa de governo, que você pode baixar, a gente vai disponibilizar pelo nosso hot site e pelo Facebook para as pessoas baixarem essas 50 principais ideias, não que não venham outras, mas, por exemplo, nós precisamos de obras de ligação na questão da mobilidade, a ligação dos bairros através de pontes. Foi prometido a ponte que ligaria ao Parque Gabriel ao Novo Cambuí, a ligação do centro da cidade, que recentemente eu sempre assisti os acidentes aqui na passagem da linha férrea, né? Recentemente morreu um policial da Rocan que foi atropelado por um trem no centro da cidade. Então tem outras ligações que precisam, né? A construção da marginal do Ribeirão Jacuba, ligando a Avenida Amélia Basso Breda até o Jardim Minda, para que você não tenha que deslocar, atravessar a cidade para conseguir se deslocar ali na direção da SP-101. A finalização das obras da Ponte Estaiada, que é um outro grande problema da cidade, que foi licitado no governo Perugini, um empréstimo de um banco da Venezuela, o dólar a 1,6, e esse empréstimo, o dólar a 1,6, imagina quanto que está esse empréstimo. Para construir uma ponte que ligou nada a lugar nenhum, a gente precisa levar o desenvolvimento para a cidade, terminar essa obra, fazer isso acontecer. Já que está construída, a gente não pode demolir. Foi um grande investimento, a gente vai ter que pagar para o banco por conta disso, mas foi uma grande responsabilidade fazer a ponte estaiada e não fazer aqui a ponte
no centro aqui da passagem da linha férrea. Nós temos grandes problemas de mobilidade urbana na cidade. A duplicação da Estrada Velha, que liga ali a região da Havan com o Jardim Sumarezinho, para que a gente não tenha que deslocar pela SP para ir para o Rosolém, né? Então a gente consegue atravessar ali para a região do Sumarezinho, né? É um absurdo o Jardim Rosolém ter uma entrada, como tem ali na SP 101, um grande bairro, uma grande região da nossa cidade. O Hortolândia já teve 3 prefeitos que moravam ali na região do Rosolém, né? O Dias era da região do Rosolém, o Perugini era da região do Rosolém, o Meira era da região do Rosolém, né? E não fizeram a entrada para o Rosolém, né? É alguém que não consegue, esqueceu, não vive mais naquela região da cidade e esqueceu do desenvolvimento ali. A entrada da SP para o Rosolém, aquilo ali é um absurdo, né? Em questão de mobilidade urbana. Então tem que ser feita uma conversa com a concessionária da SP 101 para acertar a entrada do Jardim Rosolém. Aquilo ali tem que ser duplicado, tem que ser feito um trevo, alguma outra coisa assim. A ligação do Jardim São Sebastião com o São Bento, que passa ali por cima da Bandeirantes. Asfaltaram só até a Bandeirantes, mas ali tem que sair uma estrada que faça ligação com a outra região da cidade. E além do passe livre, nós estamos colocando uma grande questão, que é a questão dos ciclistas na cidade. As pessoas, a gente vê um grande número de ciclistas, eu me desloco por bicicleta, nós fizemos a opção por ter um carro melhorzinho, em vez de ter 2 velhos, e eu me desloco de bicicleta, inclusive eu vim de bicicleta agora para cá, para gravar aqui, eu estou gravando na casa da minha mãe. Então, é um grande problema hoje para os ciclistas se deslocarem na cidade. Nós vemos cidades como Curitiba, que implantou a questão do ônibus que carrega a bicicleta. Nós precisamos de ciclovias e ciclofaixas, aumentando a segurança do ciclista na nossa cidade. A única ciclovia grande na cidade foi construída pelo governo do estado, que é no corredor metropolitano, né? É a única ciclovia, né? E nós precisamos ligar a cidade por ciclovias, né? Que a pessoa consiga se deslocar e possa pegar o ônibus gratuito. Se ela quer ir de bike e voltar de ônibus, ela tenha essa opção. Um dos temas que gerou grande manifestação na Câmara foi quando os vereadores fariam um autoajuste salarial previsto em lei. O seu plano de governo apoiará a proposta de um salário mínimo para os vereadores e a diminuição do salário do prefeito, secretários e cargos de confiança? Isso já ocorreu em alguns municípios do Brasil e muitos outros já vêm cobrando essa ação de poder independente da função pública que exerça, e o que parece favorecer o seu próprio desempenho público, já que é um meio de estar mais próximo da realidade da população, possibilitando conhecer suas necessidades. Bom, gente, esse é um tipo de falácia que eu não faço, né? Falar de diminuir salário de profissionais capacitados, né? O nosso compromisso não é diminuir o salário do prefeito, eu não vou diminuir. O Ângelo Perugini falou isso, né, em campanha. Mas eu quero ser bem pago pelo meu trabalho, pela minha capacidade, pela minha formação. Eu quero ser bem pago, porque o prefeito trabalha 24 horas. Se eu for eleito prefeito, eu não deixarei de ser prefeito aos finais de semana, porque muitas das ações políticas e fiscalizações ocorrem nesse período. Então eu quero ser bem pago pelo meu trabalho. Agora, se você, cidadão, não escolhe um bom profissional para te representar na Câmara de Vereadores, não escolhe um bom profissional para ser o prefeito da cidade, né? Esse salário que é pago para essas pessoas são salários para profissionais capacitados. Qualquer funcionário capacitado, dirigente de empresa que esteja trabalhando, ele recebe um salário parecido com esse, né? Então, não é um salário alto, mas também não é um salário que deixa rico. Com 20 mil reais, que é o salário do prefeito, um pouco menos, não deixa ninguém rico, né? O que eu me comprometo é trabalhar com o meu salário. As pessoas que estão envolvidas em
propostas de corrupção, em processos de corrupção, elas podem prometer para você que vai trabalhar com um salário mínimo. Que o grande problema é o que vem por fora. É o processo de corrupção que há. Né? São os mensalões, os mensalinhos que a gente sabe que acontecem para as lideranças políticas. Então, o grande problema é a corrupção. O problema não é o salário. Falar em reduzir o salário é falácia. Qualquer candidato a prefeito pode chegar aqui e falar que ele vai trabalhar de graça e extinguir o salário do prefeito. Se ele estiver preocupado em ganhar dinheiro com corrupção, né, nós vemos o enriquecimento ilícito, gente comprando casas milionárias, fazendas milionárias, e é isso que acontece. Isso não é com o salário. Se você acha que o salário é alto, isso não é com o salário. Né? Então nós não faremos essa falácia de redução do salário de vereadores. Essa é a responsabilidade do povo. Ninguém aparece lá, ninguém é nomeado vereador sem que ele tenha voto popular. Então é sua responsabilidade, é minha responsabilidade a gente eleger pessoas capacitadas, com compromisso, para realmente defender o interesse da população na prefeitura. Então, esse discurso de o vereador tem que ganhar um salário mínimo, não. Contrate alguém que responda por seu salário. Alguém que tenha capacidade para responder pelo valor de um salário desse. Porque esse é um salário de um diretor de qualquer empresa e que não é obrigado a expor a sua vida ao público, não é obrigado a prestar contas, obrigado a prestar contas apenas para o seu superior imediato e não prestar contas para a população. Então, a ideia de que prefeito e vereador tenham um salário alto é um salário acima da média da população. É um salário acima da média da população. Mas você tem que escolher o seu candidato, um candidato que esteja acima da média, um candidato que faça valer o seu salário. Então, vamos pensar nisso na hora de escolher os nossos representantes. Bom, auditoria no Poder Público Municipal. Como você vê o projeto de auditoria cidadã, iniciado pela auditora Maria Lúcia Fatorelli, auditoriacidadã.org.br. O que você acha do movimento de uma auditoria de iniciativa popular permanente no município de Hortolândia, já que os vereadores têm cumprido deficientemente este papel de fiscalizar o executivo? Essa iniciativa seria apoiada pelo governo? Sim, né? Eu acho que primeiro a gente tem que rever todos os contratos que estão vigentes em nossa cidade, né? Revisão de valores, revisão de produto que está sendo entregue, e ver mesmo, verificar como foram esses processos licitatórios. Isso é um compromisso que eu tenho de uma auditoria, ao sentar na cadeira de prefeito, fazer uma revisão de tudo isso. Até para implementar a passe livre, a gente tem que ver se os gastos com a empresa de ônibus é isso mesmo que está acontecendo. Né? Então precisa de revisão, até para quebrar o contrato com a empresa se for necessário. Né? A gente sabe que é uma questão muito difícil, mas a gente precisa fazer uma auditoria. Os conselhos populares precisam funcionar de fato. Né? O que acontece também é um engessamento dos conselhos populares, e nós não podemos autorizar uma grande obra na cidade, como foi autorizado a realização da Ponte Estaiada, sem uma grande consulta popular. E não é só através de audiência pública, porque geralmente o trabalhador pode não conseguir estar presente nessas reuniões. Tem que ter uma consulta popular ampla, uma consulta que você consiga dar voz à população da cidade. Olha, nós precisamos de uma ponte nesse lugar. Fazemos ou não? Fica tanto, o orçamento ficou tanto. A gente vai tentar licitar através de leilão para conseguir baixar o preço disso. Você é favorável ou não? Né? Grandes obras não pode ter investimento na cidade sem uma consulta popular. E nós já temos possibilidade de tecnologia para isso. Né? Então, essa foi a última questão do jornal Hortolândia News. Nós recebemos também ofício do sindicato dos servidores municipais e algumas questões da associação dos servidores municipais, mas daí a gente grava um outro vídeo, faz um outro broadcast para colocar essas questões para vocês.
Eu agradeço vocês que assistiram ao vivo esse vídeo e eu vou disponibilizar no YouTube para que isso fique gravado, para que a nossa colocação fique gravado. Depois a gente faz uma edição aí para mandar os vídeos mais curtos sobre algumas questõezinhas através do WhatsApp. Obrigado para você que acompanhou. Valeu, gente. Estou parando a gravação e saindo da gravação.